Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Resolução de Questões. Videoaula essa, videoaula 6, contemplando margem de contribuição, pontos de equilíbrio e alavancagem operacional. Aula essa dedicada a você que é aluno universitário, a você que está se preparando para concurso público e para você que quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos. É um prazer imenso ter você aqui mais uma vez nesse canal comigo. Já organizou o seu ambiente de estudo? Relaxe, não permita que nenhum obstáculo distraia a sua concentração. Concentração máxima. Pense sempre, estudar é preciso, pois somente assim as coisas podem ficar um pouco mais fáceis. Vamos lá, nossa agendinha. Então, como eu disse, resolução de 3 questões de custo, abrangendo aí os assuntos de margem de contribuição, pontos de equilíbrio e alavancagem operacional. Se você está interessado neste assunto, gostou das aulas anteriores, inscreva-se no nosso canal, é importante, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue o nosso canal. Agradeço antecipadamente a sua participação. Qualquer dúvida, deixe para o meu e-mail ou, evidentemente, coloque lá no espaço de recomendações do próprio canal do YouTube. Vamos à nossa primeira questão. A empresa Teco-Teco Limitada tem disponíveis 3.600 horas de capacidade de produção para produzir 2 produtos, alfa e beta, com as seguintes características. Preço de venda unitária de alfa, 40 e beta 30, custo variável por unidade 30 e 15, e volume de produção por horas 8 unidades e 4 unidades. Qual é o produto a ser escolhido e a margem de contribuição para utilizar 3.600 horas de forma a maximizar o lucro da empresa? Ok? Vamos lá, solução. Primeiro, em relação à alfa, qual a margem de contribuição unitária, né? Eu pegar aqui o preço unitário menos os custos variáveis unitários. Então, eu tenho aqui, na verdade, só tem custo variável, a despesa variável ele não informou, então não tem. Então, se tivesse custo de despesa, eu teria que somar as duas, quer dizer, preço de venda unitária menos custo de despesa variável unitária. Como aqui não apresenta despesa variável unitária, nem para alfa nem para beta, eu só considerei os 30, então dá 10. Depois, a produção por hora. A produção por hora seria 3.600 unidades, né? A capacidade de 3.600 horas de produção, né? Vezes 8 que eu produzo por horas do produto alfa. Então, eu tenho 3.600 horas, mas em cada hora eu produzo 8 unidades. Então, eu produzo 28.800 unidades. Qual a margem de contribuição total? Seria os 28.800 unidades vezes a margem de contribuição unitária. Então, dá 288 mil. Então, já calculei a margem de contribuição unitária de alfa, né? Qual a produção de beta, né? A margem de contribuição de beta seria 30 menos 15, né? Porque eu custei variável, mais uma vez, eu informo que não foi indicado despesa variável, então dá 15. Qual a produção por hora? É 3.600 horas vezes 4, né? Que eu produzo 4 por hora, então dá 14.400 unidades. E qual é a margem de contribuição total? É 14.400 vezes 15, então dá 216 mil. 216 mil. É a margem de contribuição total. Observe que eu vou produzir aquele que tem a maior margem de contribuição total, né? Dentro desse período aí das 3.600 horas. Então, diante do exposto, o produto alfa é o mais rentável, ele tem o maior margem de contribuição. Nós temos lá uma aula sobre esse assunto, margem de contribuição, né? Então, verifique lá essa aula na série 50, né, que você vai ver que tem uma aula sobre margem de contribuição, né, unitária e total. Então, no caso aí, o produto alfa é mais rentável, né? Vamos agora à questão 2. Questão 2 diz o seguinte: o produto gama tem um custo variável que representa 40% da sua receita. Os custos fixos são valorados em 12 mil e o lucro em 10 mil. Calcular o ponto de equilíbrio em volume de vendas, né? Então, observa, a gente tem a fórmula lá de ponto de equilíbrio, né?
mas a gente começa a observar que será que eu tenho todos aqueles dados necessários para utilizar aquelas formas de ponto de equilíbrio, quer seja contábil, financeiro ou econômico? Aqui, como eu estou trabalhando um ponto de equilíbrio de vendas, estou preocupado com lucro, né? Então, eu precisaria ver se eu tenho esses dados disponíveis, mas eu posso resolver isso de uma maneira mais simples, né? Veja, vendas, né? Vendas qualquer, menos os custos variáveis, quer dizer, 40% das vendas, 0,4 de vendas, menos o custo fixo, né? Dá 12 mil. Para que eu tenha um ponto de equilíbrio, meu lucro é zero. O ponto de equilíbrio, só lembrando, né? Para vocês que não assistiram a aula, mas é importante que vocês assistam a aula do ponto de equilíbrio, só lembrando aqui, né? Então, aqui, se eu botar num gráfico cartesiano, eu vou ter aqui a parte fixa, ter aqui a parte variável, aqui eu vou ter a equação da reta que representa a receita, e aqui eu tenho meu ponto de equilíbrio. Para cima eu estou tendo lucro, nessa situação aqui que foi dada de informação, estou tendo lucro de 10 mil, né? É fácil de perceber que eu estou tendo lucro de 10 mil, mas o ponto de equilíbrio aqui, o lucro é zero, né? Interseção dessas duas retas, uma que representa os custos e outra que representa a receita. Então, aqui esse ponto de equilíbrio aqui é zero. Para cima aqui é lucro, para baixo aqui é prejuízo. Então, nesse ponto aqui, representa, isso aqui é meu ponto de equilíbrio, né? Então, V, as vendas que eu tenho, menos 0,40 de V, que representa os custos variáveis, menos 12 mil vai dar zero, a equação que eu estabeleci, né? Só lembrando aqui, nós temos uma aula sobre ponto de equilíbrio, outra sobre margem de segurança e GAO, né? Grau da alavancagem operacional e assim por diante. A 0,60, que V menos 0,40 dá 0,60, igual a 12 mil, passei o 12 mil para o segundo membro. V seria 12 mil, 0,60, então V seria 20 mil, né? Então, meu ponto de equilíbrio, as vendas aqui, ó, a minha receita aqui, ó, isso aqui é 20 mil, 20 mil. Mas eu não tenho a quantidade, tá vendo aqui? Por isso que eu não posso utilizar aquelas fórmulas de ponto de equilíbrio, principalmente a forma de ponto de equilíbrio contábil, né? Tá? Eu não tenho como utilizar, porque eu não tenho os dados necessários. Então, eu tenho que lançar mão de uma DR simplificada, assumindo que o meu resultado aqui, né? Ou seja, no meu ponto de equilíbrio, o resultado é zero, não tem prejuízo, nem tem lucro. Tá? Mais uma questão muito importante sobre o ponto de equilíbrio, mostrando que nem sempre eu preciso usar as fórmulas, né? Eu posso resolver de outra maneira. E aí vamos para a segunda, terceira questão no caso, né? A companhia Abrilatas Limitada apresentou no último trimestre, no último período, um lucro operacional de 154 mil. De acordo com a área contábil, existe a expectativa de crescimento de 10% nas vendas. Sabemos que o grau de alavancagem é 4,1, o lucro operacional esperado em reais será de, né? A gente viu essa aula lá de lucro, de grau de alavancagem, juntamente com margem de segurança, né? Então, dá aqui as respostas A, B, C, D e E. Vamos calcular, né? O grau de alavancagem, uma das fórmulas, né, nós apresentamos 3 na parte teórica, seria a variação do lucro em percentual e a variação de volume de vendas ou de receita, né? Então, variação de lucro seria o lucro 2 menos o lucro 1 dividido pelo lucro 1. Também já vimos essas fórmulas, né? O lucro 2 é o que eu quero. O lucro 1 ele já deu, que é aqui 154 mil, então já está aqui, dividido por 154 mil. Então, eu já tenho aqui a fórmula de variação do meu lucro, né? Em função do que a fórmula do GAO exige. Então, eu tenho aqui que a expressão, né, variação de lucro, está representada por essa expressão aqui, ó, lucro 2 menos lucro 1, dividido por lucro 1. Então, vamos agora aplicar a fórmula, né? E aí nós temos o quê? A variação do lucro, a gente já viu, é 0,10, né? A variação de receita é 0,10. Espera-se uma expectativa, ou seja, existe a expectativa de crescimento de 10% nas vendas. Então, você já tem aqui 0,10. Aplicando a fórmula, seria 4,01, que é o GAU, ele já deu, o grau da alavancagem, está vendo? 0,1,
401, vai ser igual ao quê? Variação de lucro, está aqui a expressão variação de lucro, lucro 2 menos 154 mil dividido por 154 mil, dividido por 0,10, dividido por 0,10, né? Tudo essa expressão aqui, dividido por 0,10. Então, você observa que eu tenho aqui, só marcando aqui, para a gente facilitar aqui o entendimento, e deixar marcada aqui a participação aqui, ó. Você tem aqui, isso aqui seria a variação de lucro, né? A variação do lucro, está expressa aqui nessa expressão, dividido por esta outra aqui maior, por 0,10, está vendo? Parênteses aqui, ó, 0,10. E aí você tem com isso, se você tirar o valor dessa expressão aqui, você vai achar, resolvendo essa equação, você achar que o lucro 2 é 217.140, né? E 217.140 é a letra C. 217.140 é a letra C. Mais uma questão importantíssima envolvendo o GAL, né? E é a primeira forma, variação percentual de lucro, variação percentual de volume de venda. Lembre-se que tem mais duas formas, uma com MCT e lucro operacional, e a outra que é mais abrangente ainda, que envolve quantidade, margem de contribuição e assim por diante, né? É interessante que você, antes de assistir essas aulas de resolução de questões, você se prepare. Para isso, assista a aula teórica, que lá você tem exercícios de assimilação e fixação e comentários, né, sobre o assunto. Então, de importância vital que você assista às aulas teóricas, né? Você tem lá desde a videoaula 45, 46, 47, 48, 50, até 56, né? E você tem lá todo esse material disponível, né? Se você gostou desta aula, gostou das anteriores, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Agradeço antecipadamente a sua divulgação do nosso canal, a divulgação do nosso canal. Né? Qualquer dúvida, mande para m6@gmail.com ou comente lá no próprio canal do YouTube. Né? Foi muito bom ter você aqui mais uma vez comigo neste canal. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Caso você tenha ainda alguma dúvida, finalize entrar em contato comigo, ou pelo e-mail ou pelo próprio canal do YouTube. Tá? Iremos atender você o mais rápido possível. Lembre-se que nós estamos aqui para servir e fico muito feliz com o seu progresso. Lembre-se, você é capaz, você consegue, basta você perseguir. Espero contar com você numa próxima aula e Deus lhe abençoe sempre.